Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal está julgando os réus envolvidos na tentativa de golpe. E todo mundo acompanhou que os vídeos que estão atingindo assim, recorde de visualização no short da página do Portal Viu no YouTube e também no Instagram são os vídeos do Bolsonaro, os recortes do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nesse mesmo processo que está agora sendo julgado, que começou a instrução processual, estão sendo julgados ali o general Braga Neto, que foi ministro e foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, o general Heleno, que foi ministro no governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que comandou ali a ABIN e que foi depois chefiou a Polícia Federal. Então tem um conjunto, tem um monte de réus, ex-militares. E o que está se mostrando lá, pelo menos no depoimento do Jair Bolsonaro, você teve momentos assim muito bem-humorados. Ele chegou a insinuar, a convocar, a convidar, de forma obviamente irônica, brincando, descontraída, com o ministro Alexandre de Moraes para ser vice na chapa dele em 2026. Fiz o convite lá, foi levado como brincadeira. Mas o que chamou a atenção no depoimento do Jair Bolsonaro foi dizendo o seguinte, o que tem chamado a atenção. Primeiro que ele nega envolvimento em qualquer tentativa de golpe. Ele tem enfatizado que ele jogou dentro das 4 linhas, respeitando a Constituição, e que ele realmente consultou alguns comandantes militares sobre procedimentos que poderiam ser adotados em caso que ele considerava ali ser condutas inadequadas no processo eleitoral, as suspeições da urna eletrônica. Mas ele afirma categoricamente que não havia intenção de perpetrar um golpe de Estado. E quando ontem ele mencionou as pessoas que fechavam estradas e que acamparam em frente aos batalhões do Exército, convocando as Forças Armadas para promover um golpe de Estado, ele definiu o seguinte, que não era com ele. Ele chamou o pessoal de maluco. Ele se referiu, ele usou esse termo, malucos. E você vai conferir agora na reportagem do Glauco de Queiroz. Ontem, após o interrogatório, o ministro Moraes revogou a ordem que impedia que os réus se comunicassem entre si. E a defesa e os advogados de Braga Neto pediram a soltura do general. Esse pedido ainda vai ser analisado pelo ministro Moraes. E a partir de hoje começou a ocorrer um prazo de 5 dias para novas diligências. Ou seja, a partir desse prazo, tanto a Procuradoria-Geral da República quanto os advogados poderão pedir a inclusão de novas testemunhas, novas provas e até mesmo acareações. Em seguida, serão abertos mais 15 dias para o envio das alegações finais das partes por escrito. Só então a primeira turma poderá marcar o julgamento que vai decidir se os réus são culpados ou inocentes. Isso deve acontecer no segundo semestre. E ainda sobre o depoimento de Bolsonaro ontem, Luciano, eu chamo a atenção para uma pergunta feita a ele pelo procurador Paulo Gonet. Gonet quis saber por que Bolsonaro não agiu para desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis. Bolsonaro disse que gravou um vídeo pedindo a desobstrução das rodovias pelos caminhoneiros, mas que intervir nos protestos poderia ser arriscado. E chegou a chamar de malucos os seus apoiadores que pediam um novo AI-5 e uma intervenção militar. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Bolsonaro baseou seu depoimento na ideia que nunca houve plano para um golpe de Estado. Ele admitiu que leu uma minuta em uma tela com algumas considerações sobre atitudes que poderiam ser tomadas diante da impossibilidade de recorrer no TSE contra o resultado das eleições, mas negou ter mexido no documento ou ter tratado sobre prisões de autoridades. Ele confirmou que discutiu a possibilidade de estado de sítio, previsto na Constituição, mas destacou que foram discussões informais. Nada foi assinado e não foi para frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tem de vista o TSE ter fechado as portas para a gente, com aquela multa lá que
Espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido. Está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 milhões de reais. Ele negou ter pressionado as Forças Armadas a tomar qualquer atitude ilegal. Também disse não ter incentivado os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e chamou de malucos os apoiadores que pediam intervenção militar. Não torci para o pior. Se tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Após 3 horas de depoimento de Jair Bolsonaro, foi a vez do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ser interrogado pela primeira turma do STF. Ele negou ter tratado de golpe de Estado e pediu desculpas publicamente pelos ataques que fez aos ministros do STF, ao TSE e ao Comitê de Transparência Eleitoral. O senhor diz, entre aspas, muito bem, o TSE ele tem um sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não. E não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas, esperando a boa vontade dele aceitar isso ou aquilo. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Eu nunca tratei, nem peguei minuta para tratar com comandante de força. Nunca. Eu tive contato no dia 7 de dezembro, numa projeção de considerandos na reunião com o presidente Bolsonaro. Depois, nada de minuta de golpe. Para encerrar a fase de oitivas dos réus, o general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022, prestou depoimento. O interrogatório foi por videoconferência, já que ele está preso no Rio de Janeiro. Ele negou todas as acusações, disse que não manteve contato com os acampamentos na frente do QG do Exército e que não recebeu ou repassou dinheiro para planos golpistas. O que acontecia é que às vezes eu estava, por exemplo, no mercado ou na rua, as pessoas me reconheciam, até pessoas que estavam no acampamento, e vinham e pediam para tirar foto comigo e, logicamente, me pediam se eu conseguia levar eles no Bolsonaro. Mas era o único contato que eu tinha. No acampamento, frequentar o acampamento, contato com os organizadores eu não tinha. Dinheiro? Dinheiro? Não. O presidente já tinha recomendado não pegar dinheiro de jeito nenhum.